Olá, o programa Agricultura Alto Vale começa agora e nesta edição nós preparamos para você. Vamos mostrar um casal da Serra Tabuão, em Rio do Sul, que trabalha com a produção de flores e pequenas frutas. Arroz reconhecido internacionalmente, variedade desenvolvida pela Epagre, é finalista em prêmio mundial. Cuidado com a falsa couve. Planta altamente tóxica pode ser confundida com a couve verdadeira. Ex-caminhoneiro se dedica a fazer caminhões de brinquedos. O foco agora são veículos dos bombeiros. Menino de 5 anos chama atenção na internet dirigindo um mini trator que foi feito pelo próprio pai. Se aproxime no sofá e vem comigo porque o programa Agricultura Alto Vale está só começando. Olá, que bom encontrar você aqui na tela da TV, você que acompanha o programa Agricultura Alto Vale também pelas nossas redes sociais. Obrigado pelo carinho de sua audiência. O Cicobi Alto Vale formou a primeira turma de um programa que oferece formação cooperativista para mulheres, buscando conscientizar e preparar elas para atuar de forma mais participativa na comunidade. Mais de 30 participantes celebraram a conclusão do programa Mulheres Mais Coop do Cicobi Alto Vale. A primeira turma conta com associadas de 15 municípios da região, com idades que variam entre 74 e 36 anos. Cooperada de Rio do Oeste, a Grazi é uma das formandas. Foi um treinamento maravilhoso. Eu sabia já que seria bom, mas não imaginava que seria tão bom. O conteúdo das palestrantes todas de nível incrível, toda a aula foi com uma professora diferente, então cada uma trouxe visões diferentes. Durante a formação foram desenvolvidos temas como educação cooperativista e financeira, saúde e equilíbrio emocional, protagonismo e empoderamento feminino, liderança cooperativista, desenvolvimento interpessoal e relacionamento familiar, além de comunicação e oratória. A gente fez uma trilha de desenvolvimento, né? Então, pensando nelas como pessoa, mas também como liderança na comunidade, proporcionando para elas nesse autoconhecimento também ajudar a desenvolver a comunidade. E elas realmente participaram ativamente, uns temas relevantes, e um dos objetivos do Cicobi também é aproximar as mulheres, tanto na alta governança como a valorização mesmo da mulher, né? E a importância que ela tem dentro da nossa sociedade. Então a formatura delas hoje vem coroar esse grande evento, né? E essa grande participação que elas tiveram nesse treinamento. E a ideia é que essa seja apenas a semente de conexões e aprendizados que devem florescer a partir de novas oportunidades dentro do Cicobi Alto Vale, que já pensa em uma segunda turma e na formação de um núcleo para o ano que vem. Como esse ano a gente fez após o período assemblear, que iniciou ali em maio, no próximo ano também a gente pretende, a partir de maio, dar início a uma nova turma. Essas mulheres se desafiaram com a gente, né? Sendo a primeira trilha, então a gente não sabia o certo como ia acontecer e foi muito melhor do que esperado. Elas querem até continuação, então no ano que vem a gente pretende formar núcleos e continuar atuando nas comunidades onde a cooperativa atua. E não só o conteúdo, que foi muito enriquecedor, mas principalmente a convivência, conexão com todas essas mulheres que participaram, foi a coisa mais maravilhosa, porque cada uma veio, contou a sua história, contou da sua vida, contou dos seus sonhos, e assim nós nos conectamos. Esse trabalho coletivo que elas também defendem, eu acho que só vem a somar, né, junto com o que é um dos princípios já da nossa cooperativa. Uma bela iniciativa, hein? Bom, em outubro, uma mulher morreu e 3 pessoas de uma mesma família foram internadas em estado grave após consumirem uma planta conhecida como falsa couve, em Minas Gerais. O caso acendeu um alerta para o cuidado com a ingestão da espécie, muito comum no Brasil. Também chamada de charuteira ou fumo bravo, a falsa couve é uma espécie invasora. Embora muito semelhante à couve, ela não tem nada a ver com a hortaliça considerada um alimento nutritivo, baixo em calorias e muito versátil na cozinha. Extremamente tóxica, a falsa couve é comum em áreas rurais e beiras de estrada em todo o país.
é a Nicotiana glauca. Esse gênero é o mesmo gênero do tabaco, né? Que é uma planta aí que a gente usa para produzir o cigarro, né? E essa couve, por ser desse gênero Nicotiana, ela tem a sua composição nicotina, por exemplo, só que em menores concentrações que o tabaco. Porém, na sua composição, ela tem uma substância chamada anabacina em altas concentrações e que é altamente tóxica para animais e para insetos. E é essa substância aí que provoca pode provocar paralisia muscular, parada respiratória, levar a coma e inclusive a morte. Apesar de ser semelhante à couve verdadeira quando jovem, a Nicotiana glauca tem características físicas que podem diferenciá-la. Uma delas é a questão que a coloração da folha, a couve falsa é um verde um pouco mais escuro, mais acinzentado. A couve tem um verde um pouco mais claro. A questão da superfície da folha, a couve verdadeira ela é mais lisa, tem mais cera, enquanto que a couve falsa ela é mais aveludada, então a gente consegue perceber essa diferença na superfície da folha. E a questão também das nervuras, né? A couve tradicional, as nervuras elas são mais salientes, enquanto que da couve falsa não é tão saliente assim. A couve falsa ela é uma planta arbustiva, então à medida que ela vai crescendo, ela chega aí a um porte de 3, 4 metros, né? Enquanto que a couve é uma planta herbácea, chegando aí a 70, 1 metro de altura. Em casos de ingestão da falsa couve, não existe nenhum tipo de antídoto a ser administrado em casa. A indicação é procurar atendimento médico imediato para evitar complicações graves da intoxicação. Quando ela está num estado bastante jovem, ela é muito parecida com a couve verdadeira, né? Aqui nós temos aqui um exemplo aqui da couve verdadeira, né? Ela possui folhas muito semelhantes, com uma nervura muito semelhante, e por isso que confunde muito as pessoas, né? Só que essa couve, ela ocorre de forma espontânea na propriedade, enquanto que a couve ela precisa ser plantada, essa espécie, como ela é uma planta daninha, ela corre de forma espontânea, né? A lição maior é a gente não consumir folhas ou frutos desconhecidos, né? Sempre optar aí por plantas que a gente cultiva em nosso quintal, na nossa horta, né? Plantas que a gente adquire as mudas em agropecuárias, as sementes, e evitar ao máximo consumir essas plantas aí que ocorrem de forma espontânea e que a gente não sabe a origem delas. E vamos agora até a Serra Tabuão, em Rio do Sul, para mostrar um casal que vem diversificando a propriedade e tendo bons resultados. Além de flores, eles cultivam frutas. Plantamos vida para colher paz. Essa é a frase que nós encontramos na propriedade da Elisângela e do Emerson, na Serra Tabuão, em Rio do Sul. Aqui eles têm trabalhado com o cultivo de pequenas frutas e flores. O Emerson conta que depois de um dia de campo, eles resolveram plantar a Statice, essa flor da família das Sempre Vivas. Anos atrás a gente morava em Concórdia, eu tinha floricultura lá, trabalhei 15 anos com paisagismo. Vindo morar para Rio do Sul, num dia desses, num evento no IFC, num dia de campo, eles estavam fazendo alguns estudos dessa flor, da Statice, e daí eu pensei, é interessante para produzir, é um meio de conseguir alguma renda, produzindo, e é uma flor muito interessante, tem um comércio muito bom. A família cultiva as flores aqui na Serra Tabuão, em Rio do Sul, há cerca de 4 anos, e a área de produção hoje chega a cerca de 3.000 metros quadrados. Segundo Emerson, o clima da região tem ajudado na produção da flor. Necessariamente ela precisa de horas de frio, desde a sua muda, quando ela estiver pequena, durante o plantio. Tem que ser plantada na época do inverno. E na época do verão, quando ela está com as flores, ela precisa de sol, precisa de calor para fazer as flores abrir e ficar com as flores bonitas. Planta do ano, ela tem a sua vida útil até março, abril do próximo ano, e depois disso a gente faz canteiro novo, plantação tudo nova de novo. Tudo que é produzido na propriedade já tem mercado garantido. Ela é utilizada para tornar o ambiente bonito, né? Então por isso que nós temos floriculturas que nos procuram bastante para fabricar os seus buquês, né? Daí para arranjos e dar de presente. Mas também nós temos muito cliente direto
que compra para embelezar a sua casa, a sua sala, ter um arranjo em cima de uma mesa, né? Até porque depois que ela desidrata, ela fica 2, 3 anos ali mantendo a mesma coloração. A flor pode ser vendida assim logo após a colheita ou então é bastante utilizada depois de ser desidratada. Por isso que a produção vai continuar. Nós vendemos ela verde, né, após a colheita verde que a gente diz, e alguns clientes gostam de manter ela lá no seu vaso e vai secando naturalmente. Senão a gente coloca aqui mesmo no nosso galpão, a gente deixa ela de cabecinha para baixo para justamente não entortar as flores, né, e aí ela vai desidratando naturalmente. Até pela grande procura que tem essas flores, ao menos na nossa cidade, na nossa região, claro, a opção de continuar a plantar vai existir para frente sempre. Na propriedade também são cultivadas pequenas frutas como o mirtilo e a amora, já que o objetivo foi diversificar a produção. A ideia foi diversificar. Então, pequenas frutas é um fácil manejo, né? Não precisa ser trabalhar tão ao pesado ou com tanto maquinário também. Então, são culturas bem fáceis de trabalhar. E a questão é diversificar. Então, sair do tradicional, por exemplo, mirtilos é algo que não conheço na região, então está tendo, a procura é grande, framboesa também, a amora já é mais tradicional. Então, essas 3 frutas, as frutas vermelhas, saem muito bem, o pessoal procura bastante e tem muita procura. E essas frutas também já tem mercado na região do Alto Vale. As frutas também, a gente vende elas principalmente congeladas, né? Então, assim, que daí o cliente já pode pegar ela congelada, mantém a qualidade dela, porque a gente congela ela imediatamente após a colheita. E aí o pessoal pode produzir geleias, faz os sucos, né? E para comprar as frutas ou flores produzidas na Serra Tabuão, é só chamar a Elisângela. Pode nos seguir lá no Instagram, né? Que é o Sítio Belos IPs, né? Ou então pelo WhatsApp, né, que é o mais fácil. Como o Emerson disse, a gente é da região de Concórdia, então o nosso DDD ainda é 49, tá? 9103-0222. E uma variedade de arroz desenvolvida em Santa Catarina, especialmente para suportar temperaturas extremas, foi finalista em um prêmio internacional. A variedade de arroz SCS BRS 126 Dueto, desenvolvida pela Epagre em parceria com a Embrapa, recebeu reconhecimento internacional pela contribuição à segurança alimentar e à adaptação da agricultura às mudanças climáticas. O grão foi finalista mundial do Prêmio da Aliança Global de Bioeconomia 2025, entregue durante conferência realizada em Copenhague, na Dinamarca. Entre propostas de diversos países, a Dueto ficou entre as 5 melhores do mundo, se destacando pela inovação tecnológica e pelo impacto social e ambiental comprovado. Com tolerância genética a temperaturas extremas, a variedade mantém alta produtividade, mesmo sob frio intenso ou calor excessivo, uma característica essencial diante das mudanças climáticas. Esse resultado é fruto de 15 anos de pesquisas. Enquanto outras variedades sofrem esterilidade com temperaturas abaixo de 17 graus ou acima de 38, a Dueto segue produzindo normalmente. Lançada comercialmente em 2023, ela já está presente em mais da metade das áreas de arroz irrigado em Santa Catarina. O estado é o segundo maior produtor de arroz do país, responsável por 9% da área nacional cultivada. Segundo a Epagre, o reconhecimento reforça o papel da pesquisa pública e o sucesso do modelo catarinense de desenvolvimento rural. E um ex-caminhoneiro morador de Rio do Sul, que nós já mostramos aqui em 2017, se dedica à produção de caminhões de brinquedos há várias décadas. O foco agora são veículos dos bombeiros, que levam a alegria para as crianças. Foi
com muito bom humor que o seu Virto recebeu a nossa equipe na casa dele, no bairro Laranjeiras, em Rio do Sul. Hoje ele está aposentado, mas trabalhou muito tempo como motorista na antiga Casas Três Coelhos. E foi pela paixão pelos caminhões que ele começou já há bastante tempo a fazer essas miniaturas. São brinquedos muito bem feitos que chamam a atenção pelos detalhes. Ele aprendeu a mexer com madeira e outros materiais com o sogro. Começou como um sonho de caminhoneiro, eu sempre quis ser caminhoneiro, desde criança. E depois que eu me aposentei, eu comecei já um pouco antes, a fazer os caminhões para fazer a alegria das crianças também, né? Quer dizer, uma parte de criança que está dentro de mim ainda, né? Aprendi muito com meu sogro. Meu sogro também fazia artesanatos e torneados, coisas assim, né? E daí eu aprendi muita coisa com ele e fui fazendo também, aprendendo a fazer, né? E para fazer os mini caminhões, ele usa material reciclável. Porque o reciclado, ele está aí de graça, né? E você acaba tirando ele da natureza, né? Então eu acabo usando todo o reciclado, que ali muitas vezes começa a ideia do caminhão pelo reciclado. Principalmente quando tem uma grade, alguma coisa, tem tudo, tudo que vier, de alumínio, de plástico, tudo que vir eu vou desmontando e vai aparecendo a ideia de fazer o caminhão. O seu Virto trabalha com artesanato há cerca de 30 anos. Em todo esse tempo, ele fez os mais variados modelos de caminhões, mas agora o foco principal é fazer miniaturas dos veículos dos bombeiros. E nessas 3 décadas foram dezenas de caminhões entregues para crianças. Esse aqui, por exemplo, ele fez especialmente para o neto. É porque chama atenção. A criança, o bombeiro para eles é um herói, né? Então chama atenção mesmo o corpo do bombeiro cheio de LED piscando, né? E os olhos deles brilham, né? Isso aí é muito bom, né? Ainda é bom que tem criança aí que pensa como criança, né? O seu Virto conta que fazer os brinquedos é um hobby que faz muito bem para ele. Eu fiz bastante, fiz muito já. Já passa de 150 mais ou menos. Eu não faço uma encomenda, eu faço o caminhão e saio para vender, né? Muitos amigos também ajudam a vender e daí eu acabo fazendo os meus projetos aí. Eu faço como hobby só, que gosto de fazer, né? E faz bem para a saúde, né? Você não perde tempo pensando em besteiras, né? E se você quer comprar um dos caminhões do seu Virto, é só ligar ou mandar uma mensagem para ele. O número é o 47988562267. É via WhatsApp, né? Ou alguém que já tenha conhecimento dos meus caminhões, né? E vamos agora até o interior de Itaió para mostrar um mini agricultor. É isso aí mesmo, um menino de 5 anos, o Ethan, que ganhou um presente diferente do pai, um mini trator. Esse menino aí que ficou tímido com a chegada da nossa equipe é o Ethan, de apenas 5 anos, que vive com a família na comunidade do Ribeirão do Salto, em Itaió. Mas não se engane, foi só pedir para ele mostrar esse mini trator que tudo mudou. O Ethan já é acostumado a acompanhar os pais no trabalho no campo, por isso que veio a ideia de fazer uma mini máquina para ele também. É que ele gostava de acompanhar, aí eu pensei em comprar um, aí o custo ia ficar um pouco maior do que assim, porque eu fui fazendo aos poucos, né? Ia comprando as peças como possível. E como ele gostava de acompanhar, eu resolvi fazer, em vez de comprar um pronto de plástico, né? A mana pensou, ô Ethan, tu queria ter um trator? Eu falei, sim. Então por que tu não pediu pro pai fazer um trator pra ti? Daí nós descemos esse caminhozinho aqui, fomos aqui, eu pedi e meu pai deixou. É um orgulho, né? Porque, que nem o Evânio falou, assim, ele sempre já acompanhou e já amava estar nesse meio, né? Então, ver ele hoje realizando o sonho dele, podendo dirigir o trator dele, né? E contar para os amiguinhos, para os primos, para as pessoas que conhecem ele, a gente como mãe fica muito orgulhosa, né? De ter um pequeno já de 5 anos dirigindo
como se fosse adulto, né? E para fazer o mini trator, o pai precisou usar a criatividade e também juntar peças de alguns veículos. Tem de tudo um pouco. O motor é de bis, com partida elétrica. Daí é com a caixa de caro, que eu peguei no desmanche, né, ferro velho. E caixa de direção do Uno, roda de carinho de mão, atrás é roda de caro recapada com pneu garudo, né. Peça daqui, peça dali, vamos montando. Foi fazer parecido porque ele gostava da marca, né. Aí eu fui tentando fazer o mais fácil possível, mas sendo um pouco parecido com a marca mesmo, né? E o que a família não esperava era que o mini agricultor fizesse tanto sucesso na internet. O primeiro vídeo que eu soltei dele, assim, que realmente repercutiu, né? Foi um vídeo simples que eu nem imaginei que ia estourar, assim, né? Que ia dar tanta visualização. Que foi dele simplesmente andando sem nenhuma edição, nada, simples, né? Então, pra gente foi uma surpresa muito grande, assim, né? Claro que a gente sabe que chama atenção pelo fato de ser um mini trator, né? E pelo fato de ter ficado praticamente igual uma réplica de um grande, né? E nem precisa perguntar se ele aprendeu rápido a dirigir o mini trator. O pai falou, vamos dar essas testadas short dia para ver como é que tu já sabe. Daí eu deixei esse morrinho, fui ali atrás, aí eu vim, daí depois cheguei ali de novo. Esses dias eu já tinha ido lá atrás numa bezerra. Eu fiquei admirado, ele aprendeu já, nem estava pronto, não tinha onde botar os pés, ele já foi bem, nunca foi de acelerar de vereda, assim, ele já saía sempre na manha, ele pegou rápido. O Ethan tem apenas 5 anos de idade, por isso os pais tomam uma série de cuidados para evitar qualquer tipo de acidente. O Ethan só pode andar com o microtrator com a supervisão dos pais. A gente sempre está por perto, ele não pega o trator sozinho, sem ninguém estar de olho. Ó, Ethan, né? Vamos levar o café pro pai. A gente vai lá, ajuda ele, leva, acompanha, né? Tá sempre auxiliando ele em todos os momentos, né? E até mesmo nos vídeos, às vezes, quando ele aparece sozinho, a mãe pula rápido do trator, vai filmar um pouquinho, volta de volta pro trator. E como eu não costumo, assim, filmar, editar essas coisas, até ficam uns vídeos bem simples, né? E chama atenção por causa disso, que é uma coisa simples dele e natural dele, né? E agora, com o seu mini trator, o Ethan tem ajudado os pais como pode. Geralmente eu vou ir lá brincar um pouquinho, daí depois quando o pai vai lá fazer umas coisas, ou tipo subir morro, essas coisas, eu quero ir junto. Olha, ele leva café para nós, daí a mãe vai junto às vezes. Quando a gente vai passar veneno nos mochão da roizeira ali, aí ele traz a água e os galão pra gente em cima da caretinha, né? E de vez em quando umas brincadeiras, vem gente visitar e coisa, eles dão as voltas deles. E ele também tem feito sucesso entre os amigos. Na escola, o Miguel, o meu amigo, o nome dele é Miguel, ele quer vir um dia aqui, eu não sei que dia ele quer vir. Faz sucesso com os amigos a máquina, então. Sim. E se você quer acompanhar um pouco a rotina do Ethan e do seu mini trator, pode seguir ele no Instagram. Eu criei um Instagram para ele, justamente porque estava vindo muita gente pro meu Instagram, né? E daí eu pensei, vou criar um para ele, né? Em forma de brincadeira, para eles estarem acompanhando ele, né? Nas aventuras dele aí na agricultura, né? E ele gosta disso, então a gente vai sim continuar incentivando ele, né? Tanto que o pedido da carretinha, dos implementos, tudo é ele que pede. A gente vai continuar incentivando porque é uma maneira de crescer aprendendo, né? Então, e principalmente dar valor no que ele tem, né? É uma opção nossa continuar na agricultura. E a gente também vai passar esse mesmo amor, né, de permanecer na agricultura para eles, tanto para ele quanto para a Mana, né?
Que bacana poder ver o Ita aí no dia a dia da lida no campo. E parabéns para a família de Taió. O programa Agricultura Alto Vale fica por aqui. A gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis em nossas redes sociais. Dá para curtir, comentar e compartilhar. Um grande abraço e cuide-se bem.